todas as portas dos armários da cozinha estavam abertos. Puta que pariu. E as panelas... Bem o sexto sentido. Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. E hoje tá diferente, vocês vão entender o porquê está diferente. Hoje é um programa especial, porque é o programa dos 10 mil inscritos. Aê! Aê! Vai! Obrigado aí a todo mundo. Obrigado, Rogério. Cadê o Aqui, chapéu da roça aí? Cadê o da roça? Cadê o chapéu? Vou Tá pegar lá, o chapéu lá, pera aí. Roça, roça. Aqui, porra. Ô, cuidado aí. Boa, bora. Pobre é uma coisa triste. Boa, agora sim, hein? Aí Agora sim. estamos prontos, hein? Sou eu! Estamos prontos. 10k do Sem Tempo, rapaziada. Vocês são foda, muito bom. Obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite. Nem se Depois de apresentou, arrombado. Nem me apresentou, mas é porque felicidade é absurda, né? Tanta felicidade que eu quis já esbanjar isso. Que nem cabe no peito, né? Não cabe. Depois de longos 6 anos, acho que 6 anos, chegamos em 10 mil inscritos. Mas eu sei que agora as coisas aceleram. Conto muito aí, você que ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva para ajudar. Hype os vídeos. Hype esse vídeo. Hype esse vídeo. Se você puder, torne-se membro. Seja membro do canal. Seja Pode ser, não, mas tá Tem um certo. conteúdo Português tá extra certo. para ajudar. Inclusive, vocês não sabem o que os membros estão me ajudando a decidir nesse momento. Verdade. Fazem ideia. Verdade. Tem um grupo de membros assim, muito foda, mano. A galera muito legal, muito engajada. Gente boa demais. A gente conversa com todo mundo, né? A gente, porque eu faço parte. Não é porque eu estou aqui com Exato. o Rogério, não. É porque eu também sou membro do canal Sem Tempo. Por isso que eu tô falando isso. Porque a gente conversa bastante. Marcelão também é. Também sou membro do canal e a gente é membro mesmo do canal, assim, né? Tipo, da perna, braço, a gente faz parte. Não, de é isso aí, construção cara. disso aí. Qualidade Sem de piada graça, é uma qualidade de humor. Humor e piada. Mas enfim, é um programa de comemoração. Eu trouxe os meus amigos, que são os meus amigos irmãos, que eu tô junto com eles lá no Hora do Pesadelo e eles me ajudam muito aqui no Sem Tempo. Esse estúdio, toda essa estrutura aqui que nós montamos juntos, é tanto para viabilizar o Sem Tempo quanto a Hora do Pesadelo. Para quem não conhece ainda a Hora do Pesadelo, eu vou deixar a descrição lá embaixo, também vou deixar o arroba desses homens lindos para vocês seguirem lá e conhecerem. Mas resumindo, a gente fala de cinema, cinema de terror, e é o melhor canal de cinema de terror do mundo, do Brasil. Assistam lá. É Vocês do vão- mundo, mano. Do mundo, tá? É Dead Meat. É Dead Meat? Dead Meat. É, Dead Meat muito abaixo de nós, assim. Mas é, tipo assim, muito. Então, por favor, se inscreva lá caso você não conheça ainda, porque a gente é conteúdo de verdade, né, Rogerão? Conteúdo Prime. Prime, Premium. É interessante falar isso porque o Sem Tempo ele também nasceu com uma premissa de amigos conversando, contando histórias. Por isso que vocês vão ver aqueles vídeos malucos que eu tô num cenário de bar. Vídeo de se você com seu pai contando Eu a com meu história pai, eu com meu irmão, eu com os água. meus amigos. Tem um que eu gosto muito, que é aquele da criatura de água lá. Como é O que é? Caboclo da... Caboclo d'água. Vai ser muito foda. Assista aí, ó. Tem o cardzinho aí. Tô dando trabalho por E, ó, e dando mais um spoiler, logo logo nós estaremos lá na casa do meu pai, hein? E meu pai contando histórias de novo, só história nervosa. E aí, está aqui comigo, Dazeira. Oi, gente. Eu já apareci aqui uma vez num vídeo especial também de entrevista, né? É no Prosa, que é um quadro Prosa. que eu faço. Esse episódio também provavelmente vai pra playlist Prosa, onde eu chamo os amigos pra contar relatos, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Aí eles contam suas experiências e coisas que ao longo da vida estranhas, coisas misteriosas pelas quais eles passaram. Marcelão, Gente, prazerzaço estar aqui. Primeira vez aqui, né, Rogério? primeira vez. Primeira vez. Você falou que ia me chamar pra um desse daí da prosa, tô esperando até hoje. Não chegou É, mas você também é um cara Não chegou difícil. o convite. Difícil aonde, Eu irmão? tentei marcar Não, duas tá ou três culpando a vezes. vítima. Você tá É culpando isso. a vítima. Exato. Tá vendo? Olha só, tá culpando o convidado aí, tá velho. culpando a vítima, Caralho, só Rogério. porque é dono do canal, acho já que é isso. ele tá reclamando tanto, se vamos fuder. começar por ele. Marcelão, me conte uma Não, mas história. só antes disso, quando você comentou lá do Caboclo d'Água, eu falei, nossa, mano, o meu que eu gosto mais do Rogério É o Boca é aquele de Ouro. Boca de Ouro. Mas Boca eu ia de falar, Ouro é sabe o que eu ia igual. falar? Eu ia falar boca de fumo, velho.
Caralho. Boca de Ouro, velho. Eu não me lembro, eu me lembro até hoje, velho, de você contando Boca de Ouro. Eu achei sensacional. Boca de Ouro. Quando eu contei quando nós tínhamos os episódios em áudio. lá Em áudio, mas você também tem um episódio contando dele. Eu tenho 2 ou 3 já agora. Ah, o Boca de Ouro é famoso. Boca Eu tenho 2 ou 3 episódios do Boca de Ouro o bicho já. que ele é... Ô, que você consegue se proteger dele com um bique. Pior que você falou pro Marcelão começar, vou burlar as regras aqui, desculpa, porque a gente entrou nesse papo do Boca de Ouro e eu presenciei uma parada que eu não acreditei quando eu vi, porque a gente zoou tanto a história do Boca de Ouro que na minha cabeça eu desmaterializei a seriedade dela. Eu tava no centro, eu tinha ido no centro de São Paulo à noite, tá? Por quê? Porque Já é pra encontrar os demônios eu mesmo. estava fazendo um espetáculo ali no teatro, perto do Teatro de Arena, ali na República. Quem é de São Paulo vai entender, quem não sabe, é bem na região central de São Paulo. E eu tava voltando pra casa, só que ali tem um prédio abandonado que tem, cara, é uma ocupação com muita gente, assim. Só que não é uma ocupação organizadinha, é uma galera mais... muito usuário de substâncias, muita morador de rua, enfim, pessoas que às vezes, infelizmente, estão até meio mal intencionadas. Mas, eu voltando por ali, e eu me dou de cara com um cara. Ele tava com um terno branco, muito sujo, tá ligado? Um sapato que era meio roxo com sola branca. Eu falei, nossa, ele tá muito performático, mano. E aí, Rogerão, eu juro pra você, ele virou pra mim assim, e ele tava com a boca cheia de ouro. Não era ouro, né? Que é aquela outra coisa que os caras colocam na boca pra ficar parecendo ouro, né? Sim. Quer dizer, depende da crença de cada um. Quem acreditar que podia ser de fato o Boca de Ouro, era o Boca de Ouro. Mas assim, como a gente zoou tanto o Boca de Ouro, na hora até que tentei caçar meu bife pra nerfá-lo já. Mas ele olhou pra mim assim, ele não pediu fumo, não. Ele pediu assim, pediu dinheiro, né? Óbvio, tá no centro. Pediu dinheiro, falou, dá um dinheirinho pra mim aí. Só que ele tava, tipo, mano, totalmente assim, igual a descrição que você fez do Boca de Ouro. Falei, opa, hoje eu não tenho, querido, sinto muito. Aí ele saiu e ele ficou, tipo, reclamando ainda, sabe? Ninguém tem nada nessa porra. Mano, juro pra vocês, juro. Eu fiquei assim, de contar pra vocês, só que eu esqueci, lembrei agora. Será que era Boca de Ouro? Então, isso é muito interpretativo, né? Dependendo da sua religião, o Boca de Ouro pode ser uma entidade, dependendo das suas crenças, de onde você foi criado, ele pode ser uma assombração. Ele é uma lenda urbana, isso eu posso falar. Eu não vou sair contando a história. Não é urbana, né? Mas do folclore, né? Ela é do folclore, mas assim, tudo é folclore. Tudo é folclore. Tudo é folclore. A dança é folclore, as lendas são folclores. Até as lendas urbanas. Lendas urbanas e lendas rurais são folclore. Só que a gente entende que o folclore ele tá mais associado à roça, né? Sim. E aí, pra ficar mais claro, é uma lenda urbana, né? Uma coisa assim. Mas aí é muito da sua religião, é muito da sua crença, de onde você foi criado e tal. Mas sabe o que me chamou a atenção nesse caso dessa pessoa que eu encontrei? Ele tinha um cheiro muito forte de perfume. Mas não era perfume bom, assim, era um perfume diferente. Mas não era cheiro ruim, não era cheiro... Misturou todos os desodorantes. Eu não sei o que era. Não era cheiro de bosta, não era cheiro de... que foi, mano? Gravar com um amigo é isso, tá? E lembrando que esse é o episódio de 10 mil, então vai ser várzea, tá? Espero que vocês gostem. Cheiro de bosta. Não era um cheiro de bosta que tava emanando dele, mas era um cheiro... É que normalmente seria isso. Uma pessoa em situação de rua, infelizmente, seria isso. Exatamente. Seria uma coisa mais, tipo, um pouco cara, mais cheiro de não estou cuidado, limpo. Exatamente. Mas não, ele tinha um cheiro diferente, assim. Não era um enxofre, não era nada disso, mas era diferente. Assim, o que eu vou falar, eu aqui com os meus aninhos aí, já quase 20 anos estudando e pesquisando lendas aí, ou as pessoas sentem cheiro de enxofre, e isso é característico tanto em assombração, quanto em demônio, quanto até em ufologia, ou as pessoas sentem cheiro de perfume, geralmente flores, são cheiros assim muito característicos de rosas, esse tipo de flor, sabe? Ou as pessoas sentem cheiros peculiares, assim, sabe? Tipo... cheiro de mar, sabe? Um cheiro muito específico, sei. Brisa cheiro de carvalho, sabe? Um negócio muito específico, sabe? Algo muito assim. E quando é um bagulho muito, dizem, né? Que quando é um bagulho muito, muito, muito ligado à pessoa, a pessoa sente o cheiro
sei lá, o perfume da mãe. Entendi. Sente o cheiro do produto de limpeza que a avó passava em casa. Eu já escutei relatos assim que dava um cagaço. Não, só esses são mais fortes, né? Mas geralmente é isso. Geralmente ou é enxofre, ou geralmente são flores, ou geralmente é alguma coisa muito particular. Alguma coisa assim, tipo eucalipto, sabe? A pessoa fala assim, madeira. Sei. Maneiro. Mas é isso. E assim, enfim, eu não sei se era o Boca de Ouro de fato, mas trombei com esse cara aí. Não tava de chapéu, não. Mas a boca cheia de ouro. Cheia de dentão, assim, ó, brilhando, mano. Brilhando. E você acha que você já trombou com alguma coisa? Várias, né, Rogério? Várias. Que são sobrenaturais, várias. Folclore, pra ficar mais específico assim. Folclore, assim, como eu não sou muito eu não sou muito do interior, principalmente de explorar as cidades mais interioranas, eu sou totalmente da cidade. Então eu já estou mais acostumado com assombração, com espíritos, com esse tipo de falar assim, entidade, vou respeitar dessa maneira. Então, assim, nesse caso, eu tô mais acostumado com essas. Mas eu tenho uma situação muito interessante de quando eu era bem pequenininho mesmo, eu costumava a ver nas chácaras do interior, todo esse sítio, sabe? Sítiozão mesmo, antigo. Sempre tinha uma portinha que eu não... tipo um sótão. No forro, assim. No forro, sótão, sabe? Na parte de cima do teto. No interior o povo fala forro mesmo. Forro, entendi. No forro. E ali sempre tinha uma portinha. E eu costumava, quando eu era criança, a ver um duende. Uma espécie de duende sempre naquele cantinho ali. E aí, só que eu não ficava falando isso. E aí um dia minha tia chegou pra mim e ela falou que toda a casa tinha um duende de proteção. E aí eles moravam nesse forro, tá ligado? É óbvio que ela me falou no sentido de folclore pra criança e tudo mais. Lúdico. Mas lúdico, exatamente. Só que depois eu fui estudar mais a respeito disso aí pra ver se eu podia encontrar, mesmo que mínimo, uma conexão. Porque eu desde sempre fui uma criança com a imaginação muito fértil, mas hoje eu acredito muito em toda a interação paranormal, assim. Sobrenatural. Exatamente. Então eu fui pesquisar pra ver se tinha de fato. E a realidade é que sim, existem espíritos antigos e não tô falando de Exu Mirim, não tô falando de nada do tipo, tá? Eu tô falando de espíritos antigos que muitas vezes eram atrelados aos celtas, que são pequenas criaturinhas que vivem nos sótãos das casas e eles geram proteção. E a única coisa que eles pedem em troca é que eles sejam respeitados e fiquem no cantinho deles. Eu tenho uma tia, né? Eu quase falei tinha, né? Mas minha tia tá viva, tá bem, graças a Deus. E a minha tia, ela durante muito tempo ela tinha, vou chamar de superstição, porque eu não sei se chega a ser religioso, tá? Mas ela também acreditava muito nisso. Ela não necessariamente acreditava que eles moravam com ela, mas ela traía, deixando maçã, deixando comida e tal, porque se eles frequentassem a casa dela, traria boa sorte. Sim. Entendeu? E o mais engraçado, eu também tinha, né? Hoje, infelizmente, eu não tenho mais contato com ele, né? Não sei nem onde ele tá. Mas eu tinha um amigo de escola, que foi meu amigo, assim, interior, né? Você estuda muitos anos com uma pessoa, com as mesmas pessoas, sim, né? Sim. Aí eu tinha um dos amigos que estudou tanto da primeira à quarta, quanto da quinta à oitava série, que ele contava também a história, assim, que ele tinha um cagaço, que ele jurava que ele via, e ele morava numa parte... Itapeva é assim, né? Ela é serra, né? É tipo... subida e descida. E ele morava próximo do centro, num lugar que era uma descidona, assim, que saía da avenida principal, da Casa Piedade, ia pra outra avenida, assim, ele morava assim. E a casa dele tinha tipo um porãozinho, Sei. mas não era bem um porão, sabe? A casa, ela ficava no barranco, ela ficava mais alta, e tinha uma parte de baixo da casa, assim, que pra você entrar, elas tinham que andar abaixado. Aí as pessoas só guardavam as coisas lá. E ele falava que ele jurava que, tipo assim, ele escutava os bichos lá embaixo. Podia ser um rato, podia ser um bicho, um gato, podia, assim, mas... É aquilo que a gente sempre conversa e acho que é legal de se comentar. Pode ser o que você quiser, assim, se você for encontrar respostas, se for criar teorias, ou for se embasar apenas em ciência. Mas aí vai da espiritualidade e da crença de cada um, da fé de cada um, principalmente. A gente conversou sobre essas criaturinhas, eu acho interessante que muitas criaturas do folclore, quando a gente para analisar e tentar catalogar, elas se atrelam muito a fadas. Tipo assim, várias criaturas podem ser consideradas fadas.
E uma coisa que tem muito a ver com... Por que eu falei de fadas? Porque tá muito ligado à natureza, né? Interior, tudo mais. E, enfim, existem diversos tipos de fadas, tá bom? Exemplo, o Saci pode ser considerado uma fada, tá? Principalmente quando a gente olha pro retrospecto da mitologia nórdica. Escandinava, principalmente. Eles tinham muitas fadas presentes no folclore deles, e por isso que dizem que as crianças elas podem se conectar mais facilmente com esses seres que são ou de outra realidade, ou de outra dimensão, eu não sei, enfim. O lance da criança é o lance de quanto mais jovem, quanto mais velho, mais puro tá a sua energia, também, né? A sua espiritualidade, ela tá mais intocada, assim. E eu acredito muito nisso, tanto que eu queria saber dos inscritos do Sem Tempo. Você aí, tem alguma história de quando você era criança, de quando você era mais novo, você por algum acaso convivia? Eu tenho uma amiga que ela jura que ela tinha uma amiguinha fada. Muita gente vai falar, amigo imaginário, cabeça fértil da criança. Mas às vezes ela teve contato com uma criatura de outra dimensão. Vai saber, né? Marcelão, ainda não gravamos o nosso episódio solo aqui com uma prosa, mas ele vai acontecer. Mas enquanto ele não chega, conte o seu relato. Bom, gente, eu escutei aí vocês conversando e tal, e vejo pelos vídeos do Sem Tempo. E por mais que eu tenha muito contato com filmes de terror de todos os tipos possíveis, eu nunca tive contato especificamente com alguma figura folclórica ou algo do tipo, né? Eu tenho alguns causos. Por que fala causos, não casos? Então, que um causo, ele é uma casuística, né? Uma causalidade? Isso, Entendi. São tipo... Um caso é uma situação isolada. Eu não vou entrar nessa porque eu não sou linguística, mas eu sei que o latim ele vai abrindo várias portas para a mesma palavra, tranquilo, entendeu? Não, beleza. Também não precisava, enfim. Se alguém quiser comentar aí, na verdade, a palavra... Se tiver um Pasquale aí que quiser colocar aí pra gente, por favor, fiquem à vontade. Então, eu só tive realmente alguns casos que aconteceram que realmente não encontrei uma explicação lógica pra isso. E por conta do meu retrospecto de gostar sempre de assistir muito filme de terror muito cedo, eu sempre tentava encontrar alguma coisa lógica pra algumas coisas pra evitar ficar com medo pra algumas situações, sabe? Só que tem uma específica que eu acho que ela é o que mais me marcou até hoje, que foi quando eu tava morando num prédio que o Daz inclusive morou também um tempo, né? A gente era vizinho ali. E o que acontece? Eu tava lá com meus 10, 11 anos. E os meus pais precisaram viajar pro interior de Minas pra ir num casamento lá de uma cliente da minha mãe. Minha mãe é cabeleireira, essa cliente lá chamou ela e eles foram. Então, fiquei sozinho. Meus pais sempre nunca tiveram problema em me deixar sozinho em casa, nem nada. Então, também nunca tive problema com isso. E na época ficou eu e os meus 2 cachorros lá em casa, super tranquilo. E no dia seguinte ao que eles foram, que eles ficaram lá um tempinho, eles dormiram lá pra voltar depois, aconteceu um negócio muito estranho, porque fui dormir com os cachorros por volta aí de umas 10, 10 e meia. E basicamente eu escutei um barulho muito forte vindo da cozinha. Eu estava no meu quarto junto com os 2 cachorros. Uma das minhas cachorras gostava de ficar no chão, o outro ficava comigo na cama. Beleza, fui lá acordar o que estava acontecendo, parecia que tinha caído alguma coisa. E quando eu estava chegando mais próximo da cozinha, aí eu senti um estrondo assim, um barulho muito alto. E quando eu cheguei na cozinha, todas as portas dos armários da cozinha estavam abertos. Puta que pariu. E as panelas... Bem o sexto sentido mesmo. As panelas, os tupperware, tudo tava no chão. E aí eu fiquei parado aquele meio segundo tentando entender o que estava acontecendo. E aí eu tava sentindo... Sabe quando você sente que algo está se aproximando? Não tinha nada. Porque a cozinha, basicamente, eu estava na porta, a cozinha ficava aqui à direita, tava tudo zoado, né? Tudo no chão. E na frente da cozinha tinha onde era a lavanderia. Ali da lavanderia eu tava sentindo que tava chegando alguma coisa. Nisso eu me desesperei. Fui pro meu quarto. Naquela hora eu
né, fechar a porta, assim, meio que batendo ela, só que eu não cheguei a fechar. Ela não chegou a fechar de fato. Nisso eu fui, entrei, pulei na minha cama. Caralho, até me arrepia, se fuder. Foda. Subi, o meu cachorro que dormia comigo, ele subiu comigo. Só que a minha outra cachorrinha, a fêmea, ela ficou parada na porta, latindo pra porta. Só que aí, ela do nada, por algum momento, ela parou de latir e ela começou a virar pro lado como se tivesse vindo alguém passando do lado dela. Nisso, ela virou de costas pra mim, ela virou pra mim, que tava ali olhando pra ela. E quando ela chegou mais perto de mim, meio que pra... Cara, não sei se era pra me proteger ou algo do tipo, eu apaguei. Naquele momento eu senti que tinha algo muito próximo de mim, tava do lado da minha cama, basicamente. Eu apaguei. No dia seguinte, acordei lá muito cedo, achando que era um pesadelo e tudo mais. Cheguei lá na cozinha pra ver que se realmente aquilo lá tava do jeito que eu achava. As panelas estavam todas arrumadas. Só tinha uma panela em específica, só que essa panela não tava no lugar onde tava no meu sonho. Ela tava na frente da lavanderia. Depois disso, peguei essa panela, coloquei de volta, e depois disso eu só lembro de me arrumar, ir pra escola e achar, cara, tudo isso aí foi um sonho, eu tô brisando e esquece. Mas até hoje, só de lembrar dessa história eu fico arrepiado. Principalmente no momento em que a minha cachorra parou de latir e começou a acompanhar como se algo estivesse passando do lado. Mas sabe? é foda mesmo, mano. Você descrevendo aqui me deu um negócio sério, ruim, assim. Não, é de verdade, gente. De verdade mesmo. Não, é um negócio que aconteceu assim que eu não consegui encontrar qualquer tipo de explicação. Poderia estar sonhando? Não, Com pode, certeza, mas eu com acho certeza. mas eu acho que, pô, até pelo que você falou da panela, depois tá muito difícil, assim. Cara, Acho muito difícil. bizarro. Existem casos de sonambulismo que a pessoa pode, às vezes, até acordar e repetir comportamentos que ela teve no sonho e não lembrar, mas eu não acho que tenha sido o caso, não. Eu acredito, de fato, que você vivenciou Bizarro, algo mano. sobrenatural, cara. Muito bizarro, mano. E, além Bizarro. disso, eu acho que... Inclusive, sim, acho que seus cachorros te protegeram, sim, pra caralho, mano. Dá um medo, né? Dá uma sensação de suspense Você tá você maluco. imaginar o cachorro olhando assim, como se... Porque de fato é o que o cachorro faz, ele fica observando Exato. a pessoa passar, assim, principalmente se é uma presença mais... que não tem contato. Com certeza. Eu tinha... Essa é sinistra também, que você contou isso pra mim, e é legal, vai contando, vai ressuscitando as histórias na cabeça, né? Mais pra cá? Aí você vai lembrando, as histórias vão voltando na cabeça, né? E aí eu não lembro bem quem eram todas as pessoas. Tem alguns amigos de infância que acompanham aqui o canal ainda, né? Então eles podem até me ajudar deixando lá nos comentários ou falando pra mim depois quem que era. Mas tinha uma molecada, assim, no bairro, na rua. Tinha muito amigo mesmo, assim, sabe? Era muito moleque mesmo. E anos 90, todo mundo tava na rua, sabe? E os moleques era tipo... Eu não fazia muitas coisas malucas porque minha mãe era muito rígida. Então eu fazia algumas coisas malucas, mas dentro de horários, dentro de padrões, sem se afastar muito da casa. Agora os meus amigos ali de rua, eles iam muito longe, sabe? Tipo, tanto que depois que minha mãe faleceu, meu irmão também ia lá nadar em represa quilômetros de casa, sabe? E eu lembro que uma certa ocasião, alguns dos meninos da rua foram pescar e nadar num desses açudes, represas que tinham lá por perto de casa. E o bairro que eu morava já era um bairro que já era o final da cidade praticamente, né? E aí eles foram lá e sempre tinha os cachorros que acompanhavam, né? Os cachorros deles mesmos e os cachorros da rua mesmo, assim. E eles foram pescar, 3 ou 4 moleque. E lá pescando, noite vindo, escurecendo, os cachorros começaram a latir. Eles foram ver, não tinha nada. E continuaram pescando, brincando, conversando lá, comendo churrasquinho, brincadeira de moleque. E os cachorros latindo. Até que um dos cachorros simplesmente sumiu. Tá porra. Sumiu, tipo... Aí depois a gente ficou pensando que pode ter voltado embora, ou que fugiu, coisa do tipo assim, né? E aí chegou num ponto que eles falaram, vamos embora, tá esquisito. Eles começaram a ter uma sensação esquisita mesmo, ruim, né? E tipo, foi mais ou menos o que o Marcelão falou.
Eles arrumaram as coisas para sair, eles estavam saindo ali da matinha, da mata ciliar, e aí o cachorro entrou em estado de alerta, arrepiou inteiro, como se fosse atacar. E aí eles escutaram barulhos no mato, mas não viram ninguém. Olharam, era começo da noite, ainda estava claro e tudo, eles estavam com lanterna, com fogo, com tudo assim. Não viram ninguém, até que chegou um ponto que eles escutaram um mato assim, como se tivesse alguém passando por eles no mato, e não tinha ninguém. E não tinha bicho. E aí, mas o fez cachorro. barulho no mato. Eles olhando o cachorro em estado de alerta, brigando, e fez barulho no mato, como se tivesse um bicho ou uma pessoa andando. E não tinha ninguém. E não era mata fechadona, sabe? E aí o cachorro protegeu eles, né? E eles aceleraram o passo pra sair de lá. Eles escutaram o grito de dor do cachorro. Ô, louco, mano. E aí um deles ainda voltou, Que pegou, tristeza. o cachorro ficou manquinho uns dias, cara. Caraca. E sei lá. Mas salvou o cachorro. Salvou o cachorro, eles saíram de lá. Desfecho Mas positivo. alguma coisa que não era visível. Tanto que a gente brincava com o Predador, sabe, com o filme? Sim, sim. Alguma coisa que não era visível, que eles não conseguiam ver. Se fosse uma pessoa, tinha que ser muito soturna, que se fala, né? Tinha que ser muito, sabe, tipo... Tem que ter skill de... Tava muito camuflada, Tava muito né? camuflada, num nível assim, porque Stealth. não era uma mata fechadona, Stealth. entendeu? Sim. Era uma matinha ciliar a poucos metros da estrada, da estradinha que ia, entendeu? E não tava, tipo assim, um breu, porque senão eles nem estariam ali. E tinha fogueira, e tinha lanterna, já eram adolescentes, não era qualquer coisa. Então alguma coisa que só o cachorro podia ver, E viu? atacou, e viu. Saiu manco de Sim, lá, sim, entendeu? sim. Então muito louco essas histórias. Sabe, eu gostei muito desse episódio, desses relatos, enfim, mas principalmente porque eu acho muito legal quando a gente se conecta com esse lado mais permissivo da crença, tanto das histórias que a gente já passou, como das histórias que a gente já vivenciou ou outras pessoas contaram pra nós, né? Sim. Porque olha a história que o Angelão contou, cara, não dá um quentinho no coração falar, caralho, antigamente as pessoas iam no matagal com um cachorro, pô, você fica meio mal que aconteceu a situação, mas tá vivendo, né? Eu acho que as pessoas chegam a viver mais, hoje em dia tá cada vez mais difícil, mano, encontrar esse tipo de situações, ou a pessoa tem que se colocar direto numa linha de fogo pra acontecer tal situação. Eu queria mais que as pessoas vivenciassem mais, assim, hoje em dia é tudo muito paradão, né? Eu acho que as pessoas estão numa frequência tão alta que elas nem percebem, sabia? Pode ser também. Porque, tipo, tem cada situação maluca, sabe? Tem cada coisa assim, quando você para pra conversar. Você tem toda a razão, Rogerão. A gente não para mais pra registrar isso na nossa cabeça. A gente vai vivendo e não para. Porque eu lembrei agora, depois cobrem no próximo episódio aí que o Rogério me chamar aqui pra gente contar a história do Uber da Horror Expo, porque a gente tava indo pra Horror Expo, verdade. encontrou um Uber, por sinal, gente, na boa, esse canal eu tenho certeza que vai ser gigantesco, porque tem um cara que nasceu pra ouvir história dos outros, e principalmente assim, Vivenciar coisa, também. coisa doida, coisa Maluco. tipo, coisa doida a gente fala com carinho, né, de sobrenatural, é o Rogério, cara, é impressionante. Coisa fora do comum. É fora do comum, o cara conto para pras raio, cara. As pessoas não acreditam, cara. Não, ninguém sabe a gente tá lá no grupo, lá do nada, o Rogério fala, mano, vocês não vão acreditar, eu fui lá comprar pão, do nada aconteceu tal coisa. Caralho, não. Eu sou muito para raio. Que isso, E velho? assim, Bizarro. pessoas que não fazem ideia do canal Sem Tempo chegando pro Rogério do nada, assim, falando: então, eu trombei um Saci na quinta-feira. Aí você fala: por que ele tá falando isso pro Rogério do nada? Eu vou fazer um adendo aqui, né? Uma vez eu e o Daz, a gente tava indo assistir o final da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os dois felizão que a gente tinha conseguido o ingresso no grito, né? Tava e tal. Aí a gente lá na estação na Marechal, sei lá, na República. Foi na República. Foi os dois lá esperando o metrô vir, do nada, cola um senhor de uns 80 anos, mais ou menos assim. Do nada, super educado, super do bem. Bacana. Estrangeiro, acho que ele era sírio. Acho que era. Sírio, alguma coisa assim. Falando muito rápido. E do nada ele colou, onde vocês estão indo? Vocês estão indo pro jogo e tal, já puxou. Mas tipo assim, ele se apresentou 2 minutos, do nada ele olhou pra nós. Porque quando eu mudei pro Brasil as coisas eram diferentes. A primeira vez que eu peguei o metrô, eu vi não sei o que lá. E já comentou, um fantasma no metrô, mano. E tipo assim, ele foi evoluindo pra uma história de terror. Do nada, mano. E, tipo, sem saber quem era eu, quem era o Rogério. Ele só falou do nada que tinha visto na hora que o trem chegou e a gente pediu licença pra entrar, se despediu dele com a educação e tal. A gente entrou, só lembro o Daz olhando pra mim, cara. O que você fala é verdade, você é um puta de um para-raio de louco. O Daz olhou pra mim e falou assim: esse é um puta de um para-raio de louco. Eu não sei, Eu cara. falei, ele recebeu conteúdo pro canal
do nada. De grátis. Do nada, tá ligado? De grátis. Chegou um cara assim, simplesmente que deu o relato na mão do Rogério e falou tchau. Então, assim, é claro que eu acredito que Deus alinha as coisas. Ele trouxe essa mensagem até o Rogério pra ele propagar, tá ligado? Mas eu vou te contar outra situação, isso é bem legal. Eu fiz recentemente um treinamento do próprio YouTube aqui, né? Então, agradeço muito vocês aí que o canal tá crescendo. As pessoas vão dando atenção pra você. Eu tô agora num programa aí de desenvolvimento do YouTube. Aí eu fui numa festa de graduação e tal. E era eu, o menino lá, o Renan, do canal Sigma, né? Sigma Terror. E só nós dois do terror. E num determinado momento lá, também tava eu, o Augusto, que é um canal de como que é? Valorant. É um canal de game e a gente tava lá trocando ideia, colou um outro senhor, que é do Rio, só que eu esqueci o nome dele agora, eu acho que é Ricardo. Ricardo? É. Ou Lucas. Sei lá, um senhor já. E ele colou do nosso lado porque ele conhecia o Augusto. Ah, entendi. Que ele também faz conteúdo de game, mas ele faz de tudo quanto é game, faz live e tal. Senhor já mesmo, né? E ele colou lá, porque ele já sabia quem era o Augusto. E aí ele colou do lado do Augusto e começou a falar de game, de criar conteúdo voltado pra game. E aí ele perguntou, né? E você? Você também faz conteúdo, né? Você faz live, você faz isso? Eu falei, não, meu canal é meio falar sobre mistério, contar relato, falar de folclore, contar causos. Ele olhou pra mim e nem deixou eu terminar de me apresentar. Cara, eu tenho uma história. Uma vez eu tava vindo do Rio de Janeiro pra... Puta, ele falou o nome da cidade, mas é perto lá da cidade do Oswaldo e da Karina, de Volta Redonda. Ele falou o nome da cidade, eu tava indo pra não sei aonde, de lá a gente ia pra Minas Gerais, e cara, uma luz acompanhou o nosso carro, e aí já começou a colar mais outra pessoa. Quando eu ouvi, eu já tinha escutado uns 5 relatos, que eu ainda vou contar nesse canal pra vocês, mas ele contou o relato que a luz acompanhou o carro dele, aí o outro cara encostou do lado, nem sabia nada, porque cara. Tava contando o relato, contou o relato da mãe dele também, que quando veio embora, que era numa cidade lá do Piauí, eu acho, eu tenho tudo anotado. Ele era de uma cidade do Piauí e veio morar em São Paulo. Aí o ônibus parou no meio do lugar e ela se perdeu do ônibus. Aí quem ajudou ela foi uma mulher, e aí ela descobriu que essa mulher era uma assombração. Caraca. E depois ainda veio mais um cara contar a história do pai dele, que o pai dele durante muitos anos trabalhou na guarda, na EGCM, né, aqui em São Paulo, né? E aí diz que 2 vezes o pai dele correu atrás de lobisomem. Virou total uma prosa, cara, né? Total, virou tipo uma assim. Prosa, né? E aí os caras foram embora, o Augusto a mesma coisa. Caralho, mano, do nada a gente embarcou num arquivo X aqui. Chega cara, pra você, cara. Loucura, loucura, cara. E agora, pessoal, eu principalmente estou aqui incentivando, vocês incentivem pra caralho aí nos comentários também, o Rogerão a gente ir até as cidades, vamos pra Joanópolis em breve, surpresa, tá bom? Continuando a saga do lobisomem aí. A gente precisa conhecer e documentar pra vocês mais coisas, né? A gente quer muito fazer isso, fazer esse trabalho investigativo de algumas coisas pra que vocês também conheçam uma parte disso. Eu falei, pô, Gerão, as pessoas merecem conhecer isso, cara, porque não é brincadeira. É para-raio de mistério. É encostar nas pessoas, as pessoas já vão contar as histórias. Pra finalizar, eu pedi lá no grupo lá dos membros lá para eles enviarem algumas perguntas, né, para o pessoal aqui do Conselho do Sem Tempo. E aí a Rosana e a Aline mandaram as mensagens, né? O resto do pessoal, acho que infelizmente não deu tempo deles mandarem. Foi corrido. Assim, eu acho que a gente meio que já contou, mas se tiver alguma coisa para complementar, aí vocês complementam, tá? Tá, a Rosana, o primeiro contato com causos, a maioria vem por parte dos familiares, conhecidos e tudo mais. Mas qual foi a primeira vivência sobrenatural que vocês tiveram e a primeira história que chegou até vocês? Quem contava histórias para vocês na infância? Cara, pra mim, eu tive muito contato desde sempre, assim. Eu tive uma parte da minha família católica, outra parte da minha família espírita, outra parte da minha família do candomblé. Então eu tenho muita gente realmente desde sempre com contato com o mundo espiritual. Mas se eu pudesse falar, cara, meus tios, eles sempre contavam histórias de fantasma pra mim, ou de situação que aconteceu aqui e ali. E, inclusive, cara, eu acho que um dos motivos de eu gostar tanto de filme de terror é porque meus tios contavam muita história. E pra mim, um dos melhores momentos da minha infância sempre foi sentar e ficar ouvindo histórias de terror. Cara, a minha mãe, ela era muito boa também. Eu não sei por que minha mãe fazia isso, mas enfim... Minha mãe não é fã de filme de terror nem nada, mas às vezes ela pra dormir pegava e começava a criar histórias dela. Ela inventava histórias. E aí ela contava várias histórias e algumas tinham terror. E isso é muito louco, assim, sempre me pegou muito.
E aí eu sempre gostei muito desses momentos. A primeira experiência sobrenatural que eu tive foi uma vez que eu devia ter uns 7 anos, 7, 8 anos, e eu comecei a fazer um chilique com a minha mãe, porque ela... Provavelmente era alguma coisa que eu não queria tomar banho. Olha como era fútil a parada. Eu não queria tomar banho, tá ligado? Moleque fedido, vagabundo. E minha mãe falava, vai tomar banho. Fala fedido vagabundo igual o Zóio. Fedido, vagabundo, cara. Eu não queria tomar banho, não, vai ficar fedendo. Aí a minha mãe chegou pra mim e falou assim, ó, vai tomar banho, você não pode ficar fedido, cara. Vai tomar banho. Aí eu falei, não quero. Eu prefiro morrer do que tomar banho. E aí, cara... Nesse momento, a minha mãe, não sei... Minha mãe sempre falou pra mim que ela é bruxa, né? Desde de pequena, minha mãe sempre fala que é bruxa, porque ela tem essa intimidade com esse lado da parte da minha família. E ela, de fato, é bruxa, enfim. E ela falou assim pra mim, quem fica pedindo muito pela morte, ela vem buscar. Nesse exato instante... Tá maluco? Você tirou a roupa e tava no banho. Não, eu juro, Tá bom, eu juro pra você... Foi tomar banho de roupa, pô. Eu juro pra... Não, mas a situação sobrenatural que aconteceu foi a seguinte. Assim que ela falou isso, alguém bateu na porta. Mano, eu falei, não é possível. Ou minha mãe me enganou muito ali. Eu falei, caralho, mãe, você é muito brava, porque não é possível. Só estava eu, minha mãe e meu irmão. Morava só eu, minha mãe e meu irmão. E tocou alguém na porta, tá ligado? E aí eu fiquei, que é isso? Aí minha mãe falou, tá vendo? Tá vindo te buscar. Aí eu, não, perdão, pelo amor de Deus, perdão. Depois disso, fui tomar banho. 3 banhos por dia. Fui tomar banho imediatamente, cara. E assim, eu nunca me esqueço disso porque foi muito real, assim, foi muito real. Minha mãe, ela não tem problema com coisas sobrenaturais, porque minha mãe desde sempre fala, ela convive com isso. Então pra ela não fica assustada, ela lida com a situação. Marcelão, quem contava histórias de terror pra você na infância? Cara, pior assim, cara, aqui em casa, como sou só eu, meu pai e minha mãe, eles não contavam histórias de terror assim. A minha mãe contava muitas histórias da vida dela. Por quê? Porque minha mãe, ela foi deixada no orfanato com 7 anos, porque a mãe dela na época era uma usuária de drogas, né? E também era acho que pode falar, né? Era prostituta. Tudo bem. Se tudo bem por você... Não. Tô falando por conta de corte. Não, sem problema. Tranquilo. E ela foi para um orfanato. Esse orfanato ele era ministrado ali por uma americana, uma senhora americana, que era uma senhora muito sádica. Muito sádica. Batia pesado. E as histórias que eu escutava da minha mãe, às vezes muito para dar aquela lição de moral. Não, na minha época eu tava vendo isso aqui. Ela jogava umas histórias muito foda. Porra, é pesado, né, velho? É foda isso. E são histórias de terror reais, né, mano? Tipo, que viveu ali de fato. Terror verdadeiro, né? É o mais... Exato. Mais real life, né? Exatamente. Então, pra tomar aquela liçãozinha de moral, pra dar mais valor às paradas, igual, por exemplo, o seu do banho aí. O seu foi mais... lógico, teve um lado mais espiritual, mas minha mãe falando, não, tem que estudar, não sei o quê. Então, ela usava toda essa história, essa bagagem dela pra isso. E primeiro contato com sobrenatural, né? Cara, eu acho que foi quando eu tava na chácara da minha tia. Minha tia tinha uma chácara em Itapetininga. Uhum. E eu geralmente ia pra lá nas minhas férias de julho. Tava pertinho de casa. Pois é. Pindamonhangaba é perto? Não. Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Não, Pindamondápio é a terra do Chaves lá. Do Jaiminho. Do Jaiminho, Não, mas é do outro lado. Existe Pindamonhangapio? Não. Nossa, não, você misturou tudo, cara. O Jaiminho mora em Pindamonhangapio. Não, desculpa, gente. Pindamondápio. DH bateu. Pindamondápio, irmão. Tá bom, achei que era Pindamonhandápio. Não, Tá tudo bem, velho. Chácara em Itapetininga. Chácara em Itapetininga. E nessa chácara, basicamente, morava minha tia, o marido dela. Ela tinha meio que adotado a minha prima na época, então as 3. E também tinha como é que é a de casa, assim, que geralmente faz comida, que limpa. Doméstica, assim, caseira. Doméstica era quase uma caseira, sabe? Uhum. Que era quase da família. Eu tinha uma imaginação muito fértil nessa época. Eu gostava muito, como a chácara ela era muito grande, eu gostava de ir andando assim mais pelas beiradas da chácara, porque eu gostava de brincar como se eu estivesse numa operação policial.
Pode crer. Mas no caso aí era uma operação tipo de Stormtrooper do Star Wars, tá ligado? Então eu pegava uma arminha e ficava brincando sozinho, mano. Maluco desde sempre. Maluco desde sempre. É. Só que isso daí foi... Geralmente fazia isso de manhã, mas tinha uma certa vez que eu fui brincar disso daí umas 6 da tarde, entrando 7 da noite, tava escurecendo bem. E eu tava num dos cantos lá, que ela tinha uma hortinha, só que era, mano... Nem ela ia lá direito nessa porra. E, cara, eu cheguei a ver umas pegadas lá. Umas pegadas de bota grande, 45, mano, tamanho, provavelmente. E esses tamanhos, eles estavam indo pra dentro de um... Porque ela tinha um canil ali também. E tava indo pra dentro do canil. Caralho, lobisomem, mano. Era lobisomem? Ou Cara, era só um pé grande de fato? eu não sei, mano. Eu só vi que essas botas, elas não tinha... Tipo, não tava mostrando da onde elas vinham. Entendi. Só tava mostrando pra onde elas estavam indo. Entendi. E elas estavam indo pro canil. Só que assim, como começou a ficar muito escuro, os cachorros... A minha tia já tava chamando pros cachorros entrarem. E aí, quando os cachorros estavam entrando ali, eu senti que, novamente, um deles deu uma parada assim no canil antes, deu uma cheirada, e aí depois disso entrou. Entendi. Só que, cara, foi bizarro, porque depois eu voltei lá no dia seguinte de manhã, que eu fiquei com um cagaço, e as pegadas não tinham mais. Você chegou a contar pra alguém? Pra alguém Eu cheguei familiar? a contar pra minha tia na época, mas não fui tirado de louco, criança, essa imaginação que fértil. imaginação fértil. Natural. Mas, cara, foi tenso. Mas tem outras coisas que aconteceram naquela chácara também que eu vou deixar pra contar Próximos episódios. Um episódio especial de prosa só nós dois. E pra finalizar, tem a sugestão da Aline aqui. Recentemente lá no Hora do Pesadelo a gente fez com o Oswaldo Como que é? Mata, morre ou sobrevive. Mata, morre ou sobrevive vilões dos filmes de terror. Aí eu vou adaptar isso pro nosso folclore aqui, tá? Mas eu vou dar uma ajustada pra ficar melhor, porque senão a gente vai... Enfim. Se fosse para vocês encontrarem uma das entidades clássicas do folclore, as clássicas, sabe? As clássicas. Tá. Qual delas você encontraria nessa expectativa de sobreviver, de poder enfrentar, entendeu? Pra poder enfrentar. Porque falar assim, puta, vou encontrar Qual que eu encontraria e sobreviveria àquela isso, criatura? pra contar a história depois aqui, entendeu? Tipo, chegar num vídeo do Sem Tempo depois e poder falar, cara, enfrentei, encontrei com o Saci, foi assim. Tem muitas que são mais simples, né? Tem muitas que são mais não, mas vai numa cabeluda. Aspas, mais tranquilo. Não, uma cabeluda? Que você... A perna cabeluda, então. Perna cabeluda, você teria que ir lá para Recife. Mas e daí, porra? Tô considerando que eu estaria encontrando ela. Nerfava. Ou o próprio Boca de Ouro mesmo. Boca de Ouro, ele... Boca de Ouro. Você tá com o seu bique aí. O Boca de Ouro, só de acender o cigarro dele, pronto. Abraço. Já escolhi 2 bons, hein? Perna cabeluda é o que eu gosto. Homem Coelho, eu acho que... que o Homem Coelho não é um folclore clássico brasileiro. Não, o Homem Coelho é um negócio até de fora. Clássico, Rabbit Man e tal. Rabbit Man. Não é muito clássico do Brasil, não. Mas... E o Frogman? Frogman piorou. Quem você encontraria? Mano, eu gosto muito do Curupira, mano. Curupira? Curupira é intancável, irmão. Curupira, velho. Mas é luz, não tem como vencer. Mano. Mas tem muita gente. Eu acho que o Curupira e o Saci é os que mais a galera encontra. O bicho anda pra trás, sobrevive, mano. né? Entende isso? Anda pra frente e não pra trás. Ele tá fazendo moonwalk sempre. Então, tá sempre fazendo moonwalk. Inclusive aqui no canal, parei pra pensar que agora eu acho que os últimos 2 ou 3 vídeos que eu fiz de relatos, contando relatos, tem avistamento de Curupira. Cara, em cima do porco, entendeu? O porco passa correndo e a galera vê lá. Então, o que a gente mais tem estudado ultimamente é lobisomem, né? Então eu tenho muita vontade de encontrar o lobisomem. Agora, falar que dá pra tancar o lobisomem é muito difícil, gente. Muito difícil. A gente é os irmãos Winchester brasileiro, mas não tem como muito, não, tá? Essas coisas são fortes. Não vai tá dando, não, velho. Mas o Curupira eu acho bem da hora. Acho que ele daria assim Curupira é puta estética legal, assim, pelo menos. Aesthetic. Ele é o mais aesthetic, assim. Bom, o Rogério é um Saci, né? O Saci é clássico da família, né? Mas assim,
Eu acho muito interessante o conceito do corpo seco também. Porra, mas aí você foi louco. Mas se fosse pra encontrar e conhecer o caboclo d'água, também acho muito interessante. Porradeiro, mas o Rogerão tá Esse só nos conceito. porradeiros, nível hard. exatamente. Não, cara. sei lá. Porradaria Sei lá, eu franca. acho que tem momentos, entendeu? Eu já quis muito encontrar a Yara, assim, sei lá, esses mais assim, famosão, sabe? Sei. Entendeu? A seria de água doce deve ser muito legal mesmo, você entender. Não necessariamente... quer dizer, nós somos todos homens, né? Então as lendas mais no sentido europeu da história, assim... A Siren. Estaríamos indo de F forte, assim. Mas eu gostaria de trombar... Já sei que eu quero trombar. O filho da puta do boto cor-de-rosa. Nossa, Comedor de casada. Comedor. Se você é Comedor de talarico, casada. boto cor-de-rosa, você merece Talarico. porrada, tá? Você tem que tomar porrada, boto. Um dia a gente vai pra Manaus lá e a gente vai fazer o passeio do Encontro das Águas. Primeiro, Vocês cara... vão nadar? Quero a promessa de vocês agora, que vocês vão nadar lá no Rio Negro com os botos. Não vou. Eu vou. Não Pô, vou. é de boa, Dazeira. Não vou. Eu vou. Não Vai. quero. Não quero. Já viu o boto, bicho estranho? Bicho, cara. É um Nossa. golfinho. Golfinho. E você sabe velho. o que golfinho faz? Sei. Então fala isso. Não vou falar, mas vocês sabem o que o golfinho faz. Negócio complicado, né? Então, gente, você tá doido. Esse bicho é do O mal. golfinho seria Primeiro homem cancelado. que eu vejo de terno rosa lá, eu já saio na porrada ele com usa ele. terno branco. Ah, então... Ele transmorfa. Seria igual o Boca de Fumo aí. Boca de ouro. Boca de ouro. Valeu, Rogério. Obrigado. Pra finalizar, agora de uma vez por todas, vem cá, lindo. Agradecer esse Homem que jovem tá aqui, ó. esperando um amor, tá? Apareceu, acho ali. Caralho. Ó, tá procurando namorada, tá? Ai, mano. Não, fica aí. Agradecer o Diegão, ele não participou aqui hoje, mas ele tava operando lá as câmeras, computador e tudo mais. Já Foda. fez um Você é foda, prosa Diegão. com a gente, né, Diegão? É isso aí. Você é ótimo. Ele vai aparecer de novo Você nos próximos. merece o e é mundo, isso, Diegão. Você é Diegão. uma pessoa Valeu, incrível, pessoal. mano. Salva Você de é palmas aí pro maravilhoso. Diego, vai. Diego é foda. Diego, você é foda, mano. Rogério, 10k merecido. muito Obrigado foda. pelos 10 mil inscritos. Se você ainda não é inscrito, Rogério, se inscreva. 10K. Rogério, Curta, 10K. comenta esse vídeo, seja membro. Ó, vamos inflar aí, infla essa porra aí. Comenta muito, hein? Comenta Comenta muito, hein? muito. Hypa Meta tudo, hein? mínima de comentários, 60 comentários no mínimo, tá? E hypa tudo. muito. Vamos bater 270 mil hypes. Dá, vambora. Pior que Cria dá, várias pior que contas dá. no YouTube, hypa com conta Exato. diferente, mano. Vambora. Existe Rogério, bot pra rumo ao isso, 100k, caralho. rumo ao 100k, rumo ao 100k e do sem tempo. Valeu.